Muito bem, pessoal, então vamos dando continuidade hoje na nossa disciplina. Hoje vamos falar de outro autor de grande renome internacional. Dessa vez nós iremos conhecer o sociólogo francês Pierre Bourdieu e sua contribuição para os estudos dos esportes, ou como a sua teoria nos empresta, nos dá ferramentas metodológicas para compreender o fenômeno esportivo. Tá ok? Antes de nós entrarmos propriamente nos fundamentos teóricos mais metodológicos da sua teoria, nós vamos conhecer um pouquinho da trajetória deste autor, né? Então, Pierre Bourdieu nasceu no dia 1º de agosto de 1930, nessa região mais ao sul da França, na região denominada região de Dengue, né? Bem afastado da capital Paris. Filho de Albert Bourdieu e da senhora Noemi Dural. Então, seu pai era uma espécie de carteiro, né, e funcionário público ao mesmo tempo. Então, desde de 41 a 47, ele estuda nesse Liceu de Pau, né, é uma espécie de colégio do ensino fundamental, e desde muito cedo Bourdieu já se destaca frente aos demais alunos, né, em questões intelectuais. E por intermédio, por influência dos seus professores, ele é convidado, né, a estudar numa das grandes escolas, das principais centros educacionais para se formar numa espécie de ensino médio, que é já na capital Paris, né, a Louis Le Grand, uma grande escola muito tradicional francesa, tá? E de 51 a 54, né, ele faz a sua formação inicial na Escola Normal Superior, né, e aí ele faz a sua primeira graduação em filosofia. Ao centro da imagem aqui nós conseguimos visualizar, né, o seu Pierre Bourdieu sentado ao centro da imagem. Então a sua primeira graduação se dá em filosofia, tá? De 55 a 58, Bourdieu é chamado para o serviço militar, né? E ele vai prestar o seu serviço militar na Argélia. Então, e lá na Argélia, né, ele se torna, né, professor assistente na Faculdade de Letras de Argel, né? E é devido ao conflito, né, na Argélia se tornar mais quente, vamos dizer assim, então ele é obrigado a retornar para Paris, né? E retornando lá da Argélia, né, em 1960, ele começa a fazer algumas pesquisas estatísticas, né, sobre o celibato na região de Perne, a região ali onde que ele nasceu, na região de Dengue também. Então, de volta à França, ele se torna assistente de Raymond Aron, outro grande nome aí grande nome intelectual a nível internacional, né? Então essa trajetória da vida dele que ele passou, né, principalmente na região aí do seu serviço militar na região de Argélia, né? Ele fez bastante pesquisas etnográficas sobre a sociedade argelina, né? Tanto que se tornou deu base para alguns dos seus livros, né? E em 1961 ele se torna professor na faculdade de Lille. De 52 a 64, ele se torna secretário-geral e diretor adjunto do Centro de Sociologia Europeia. Tá? Também se torna diretor de estudos da 6ª seção da Escola Prática de Altos Estudos, leciona na Escola Normal Superior, lá onde ele veio a se formar inicialmente, já no ano de 84. Em 1970, né, juntamente a outros intelectuais, ele cria o Centro de Sociologia da Educação e da Cultura. Tá? Em 1972, ele é convidado como membro visitante do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, né, por intermédio de um aluno seu de graduação, né, que contribuiu em algumas das suas obras, né, o Vacan, Louis Vacan, e contribuiu em algumas das suas obras. Então ele é convidado a dar aulas lá já nos Estados Unidos. Em 74 ele também se torna membro da American Academy of Arts and Science, também por intermédio aí muito do seu aluno aí da graduação. Em 1975, né, algo que marcou muito a sua trajetória intelectual, sua trajetória pessoal, é a criação da sua revista, vamos dizer assim, né, a revista que ele cria junto com outros intelectuais, a revista Acre de la Recherche em Ciências Sociais. Então é uma revista que está aí
né, está divulgando trabalhos científicos até as datas de hoje. Então ela é fundada em 1975, muito por esforço do próprio Bourdieu. Né? 76 ele é membro do comitê editorial da revista social internacional, né, The Social Review. Em 81 é eleito para o Colégio da França, né, o Collège de France, então uma das principais, né, academias internacionais de grande tradição a longo prazo, né, vamos pensar a longo prazo aí, o Collège de France é uma das principais escolas europeias, né, de conhecimento. Então em 81 ele é convidado a participar, né, ele é eleito, né, ele vamos dizer assim, passa num concurso, um concurso para se tornar professor no Collège de France, tá? Em 82 ele é convidado, né? Então em 82 ele é convidado a dar uma aula inaugural, né? Então essa aula que ele dá, ela rompe completamente com toda a tradição, né, que se espera de um professor recém, né, passado no concurso público. Então ele no dia 23 de abril ele dá essa aula inaugural, e que posteriormente essa aula se torna até mesmo um livro, né, Lições for Leçons, lições de aula, né, na tradução. Então nessa época ele ocupa até então uma cadeira que estava ocupada nada mais, nada menos por Durkheim, então ele se torna praticamente um herdeiro de Durkheim nessa cadeira aí da França, algo muito marcante para o próprio Bourdieu, muito de impacto muito grande para a academia internacional, né? E aí começa a receber alguns prêmios ao longo da sua vida, né? Como a Medalha de Ouro do Conselho Nacional de Pesquisa Científica, membro da Academia Europeia, participação do Parlamento Internacional dos Escritores, Comitê Internacional de Apoio aos Intelectuais Argelinos, né? E aí são vários os prêmios que ele começa a receber, como por exemplo, Doutor Honoris pela causa da Universidade de Frankfurt, né? Também da Universidade de Atenas ele recebe prêmio Irving Goffman da Universidade de Califórnia, prêmio Ernest Bloch, né, dos grandes cientistas, né, de grandes contribuição científica que a sua teoria nos trouxe e nos traz até hoje, né? De 98, já quase no finalzinho aí da sua vida, ele começa a fazer intervenções públicas a favor dos movimentos dos desempregados, né? Então ele começa a reivindicar questões mais sociais, né? Ele tem também o apoio aos movimentos de luta contra a mundialização do neoliberalismo, né? E também recebe a medalha Huxley Memorial, né? E Pierre Bourdieu morre no dia 23 de janeiro de 2002, né? Então ele morre vítima de um câncer aí pouco divulgado, né, um câncer no pulmão, né, devido ao seu hábito de fumar, né, então ele morre no dia 23 de janeiro de 2002. E no ano de 2004 é publicado, né, sua última obra, vamos dizer assim, que é o Esboço de Autoanálise. Então ele traz muita reflexão desse tempo que ele ficou lá na Argélia, né, nesse livro ele trata-se de um pouco, né, de uma, não vamos dizer que é uma bibliografia, porque o próprio Pierre Bourdieu, né, era feito essa questão mais da autobibliografia, mas sim é um esboço de uma autoanálise, né? Então ele traz algumas contribuições críticas, reflexivas sobre o período que ele passou ali, principalmente na região desse período que ele ficou na Argélia, e de toda a sua pesquisa científica que ele conseguiu realizar naqueles anos, tá? Então eu trago aqui uma das principais obras, né, traduzidas para o Brasil, né, Economia das Trocas Simbólicas, A Reprodução, O Desencantamento do Mundo, o livro do Renato Ortiz, né, Sociologia, Questões de Sociologia, de 83, é um livro bem interessante para a área da educação física. Aqui, mais para frente, eu vou falar um pouquinho mais específico sobre as contribuições, principalmente do livro Questões de Sociologia, Coisas Ditas e A Distinção. Então são três principais obras, né, que Pierre Bourdieu traz relacionadas aos fatos esportivos. Mas aqui, né, se nós formos contabilizar as suas obras, né, são mais de 30 livros escritos e artigos científicos aí, passa de 300 artigos científicos, então nós teríamos, né, muita
poderíamos ficar aqui falando somente de suas obras, né? Mas então eu trago aqui as principais, né, em relação, né, as regras das artes, razões práticas sobre a televisão, a miséria do mundo, Liber, Contrafogos, escritos de educação, a dominação masculina, a profissão do sociólogo, que ele escreve com 2 outros autores, né, o Chambardon e o Passeron, são uma obra aqui excelente que eu recomendo a leitura, né? O Campo Econômico, Contrafogos, Meditações Pascalianas, um livro aí escrito mais no final da sua vida aí, né, que ele traz muitas questões da parte filosófica nesse livro, né, um livro, né, com uma leitura bem pesada, mas um livro bem interessante. A produção de crença, sociologia reflexiva, amor pela arte e os usos sociais da ciência, um livro bem interessante, né, de leitura também. O seu esboço de autoanálise, a distinção, um livro, né, pesado, grande, né, de mais de 400 páginas, aí, mas bem interessante também de leitura, né, o Homo Academicus, né, um livro totalmente que trata da sua posição frente à Academia da Ciência da França, né, ele coloca-se dentro do campo francês, e ele se vê, ele se mostra, ele ocupa certas posições, né, e ele retrata muito dentro do Homo Academicus. Para as pessoas que pretendem, né, futuramente seguir essa carreira acadêmica, o Homo Academicus é uma leitura, né, básica e indispensável, tá? Muito bem, então partindo já um pouquinho mais, né, agora, depois de nós conhecermos o nosso autor, né, o nosso sociólogo francês, né, agora nós vamos tentar desmiuçar e compreender um pouco mais da sua teoria, tá? Então, Pierre Bourdieu figura-se como um dos principais autores a terem desenvolvido um corpus teórico sólido e sofisticado que permite compreender a rigor o fenômeno esportivo moderno e a constituição daquilo que, com base no seu próprio lexo de ferramentas conceituais, nas suas próprias, né, ferramentas metodológicas, denominou de campo dos esportes, né? Então ele figura-se entre desses principais autores para compreender mesmo as questões esportivas, né? Mas, né, como eu bem trago aqui, Bourdieu não foi um sociólogo do esporte, então ele não se preocupou, né, não se ateve a estudar única e exclusivamente o esporte. Então, o que nós fazemos é pegar as suas ferramentas metodológicas e trazer para o âmbito esportivo, para a compreensão de todo o campo social, porque, né, a sua teoria traz ferramentas para compreender fenômenos maiores, de uma maior magnitude. Então ele ligou-se nos modelos macroexplicativo, né? uma metateoria, vamos dizer assim, né? Do mundo social. Então ele não se ateve única e exclusivamente ao esporte, ele se ateve a grandes, né, a compreender o mundo social mais amplo, tá? Que permite estabelecer uma série de conexões entre o que passa no interior de cada um desses microcosmos, né? Que depois ele vai chamar isso de subcampos, né? Subcampo esportivo, dentro do campo nós temos outros subcampos específicos, tá? Evidentemente que alguma dessas esferas sociais, né, foram mais estudadas a rigor pelo autor e ocupam um lugar central em sua produção intelectual. É o caso, por exemplo, da temática da educação. Então veja, a educação, a arte, né, a própria reflexividade do autor de se colocar frente, né, a determinado campo social. Então ele se ateve a outros campos de atuação, talvez ele tenha se empenhado, vamos dizer assim, a estudar a mais rigor, né? Então o campo esportivo ele fica, né, um pouco mais aquém, né, mas devido à sua teoria macroexplicativa das funções do mundo social, nós conseguimos muito bem compreender fenômenos esportivos a partir da sua teoria, de suas lentes e das suas ferramentas teóricas metodológicas, tá ok? Então, o esporte recebeu um tratamento menos rotineiro na trajetória de pesquisa, tá? Muito embora a densidade teórica e expressiva das análises empíricas, né, dos dados, dos levantamentos que ele conseguiu realizar, tenham sido mantidas ao retomar ainda que pontualmente esse objeto, né? Então, partindo agora um pouquinho mais para as questões realmente teóricas e epistemológicas e metodológicas da sua teoria, né? Então, Bourdieu estruturou um modelo explicativo, né, um modelo explicativo da sociedade geral, um modelo mais amplo, do mundo social.
com o intuito de superar a antinomia epistemologicamente infundada que se instituiu no campo das ciências humanas e sociais entre agente e estruturas. Então, quando a gente fala principalmente, né, recorre lá a questões principalmente das ciências humanas e sociais, né, há muito debate entre a questão de agente e estrutura, né, o que seria isso. Então, algumas teorias vão pender ao que? A mais aos agentes, mais às pessoas, e outras teorias vão pender ao que? A mais a estruturas. E Bourdieu não, Bourdieu vem romper com essa questão epistemológica. Então, a sua teoria entendem somente, né, algumas teorias entendem somente a árvore, né, as pessoas, né, e outros só viam simplesmente a floresta, né? E Bourdieu não, Bourdieu entende que, né, sua teoria entende que existem sim as árvores, né, as pessoas, mas sim existem também as estruturas, existe uma floresta como um todo, né? Então, muitas vezes as teorias pendem-se a mais as pessoas, mais os agentes, e outras teorias mais as estruturas. E Bourdieu não. Bourdieu vem romper com isso e vem mostrar, né, vem dar, né, contribuições a partir de que nós podemos compreender, sim, tanto o agente quanto a estrutura, ou a estrutura quanto o agente como um ser uma coisa única, tá? Então, a noção do seu conhecimento praxeológico é de fundamental importância na arquitetura da teórica bordesiana. Então, para nós entendermos, né, a sua teoria, nós precisamos entender que ele não separa agente e estrutura. Então, para ele, há uma união entre desses dois conceitos. Então, essa noção é mais bem compreendida e dimensionada quando localizamos e situamos as posições epistemológicas de Bourdieu no contexto da produção intelectual francesa. Então, Vacan, lá em 97, né, ele nos traz essa citação, do qual, né, o próprio Bourdieu, como eu falei lá no seu livro, lá, ele traz lá no livro Homo Academicus, né, essa questão de posições sociais. Então, como uma pessoa se coloca dentro do campo, qual é a posição que ele ocupa? Ela tem uma posição de maior hierarquia, de menor hierarquia. Então, ele vai denominar isso das pessoas que estão dominantes, ou seja, das pessoas que estão mais acima, né, ou mais ao topo das posições sociais. Então, ele vai chamar essas pessoas de dominantes. E aquelas que estão mais abaixo, né, deste campo social, ele vai denominar isso de dominados. Então, a partir de certo momento, né, a partir de certo ponto que a gente começa a compreender a estrutura como um campo social, e dentro desse campo existem posições hierárquicas, né, posições sociais, primeiro, segundo, terceiro, né, e os que se pendem mais para a direita ou mais para a esquerda, né, ou mais para a direita ou mais para a esquerda, né. Então, ele também consegue nos explicar essas questões. Então, a sua teoria dá embasamento para nós compreendermos o campo e as posições que cada pessoa ocupa dentro de um campo social. Tá? Então, para superar a antinomia reinante, propôs uma compreensão e explicação do mundo social, que Bourdieu desenvolve uma abordagem que ficou conhecida como o estruturalismo genético. Então, a sua teoria é conhecida como um estruturalismo genético, fundada principalmente em 3 conceitos básicos, né? Então, para compreender a sua teoria, nós precisamos compreender o que são campos, o que são hábitos e o que são capitais. Então, ele utiliza em toda a sua obra, né? Ele sempre vai falar em campos sociais, que esses campos possuem certos hábitos específicos, né? Que estão dentro de cada campo, possuem certas maneiras de agir. Quando ele fala em hábitos, ele está falando de maneiras de se comportar, maneiras de se vestir, né? Por que os pessoais da educação física, né, se vestem de determinada maneira, né? Por que o pessoal usa boné, calção, tênis, né? Tem um certo hábitos, né? Hábitos de se vestir específico. Quando nós formos comparar com as pessoas de direito, por exemplo, o campo do direito tem certas maneiras, certos hábitos de vestir, né? Um hábito mais formal, vamos pensar assim, né? Terno, gravata, né? Você não vê uma pessoa, né, de direito indo lá, né,
num júri de boné, de tênis, né, de camiseta, diferentemente das pessoas da área da nossa educação física, ou seja, né, nós possuímos hábitos diferentes dos hábitos, né, de pessoas de direito. Então veja, cada campo possui hábitos específicos, desde a maneira de se vestir, a maneira de falar, de se comunicar. Tudo isso está relacionado ao que? Ao hábitos dentro desse campo. Então, dentro desse campo específico, há certos hábitos, certas maneiras de agir, maneiras de falar, maneiras de se vestir, maneiras de se comportar. E aí ele vai nos dar, ele vai sintetizar essa ação de conhecimento a partir dessa questão, né? Campo, hábitos e capital. Então, dentro de cada campo, né, ou dentro de cada estrutura, quando ele está falando de campo, ele está falando de estrutura. Pode ser uma escola, pode ser, né, uma universidade, pode ser uma academia de musculação, pode ser, né, um campeonato brasileiro, vamos supor assim, o campeonato brasileiro é um campo, é uma estrutura, então tudo está relacionado à estrutura. Tá? Então, dentro de certo campo, aos hábitos e também aos capitais. Os capitais ele vai trazer que são capitais, principalmente capital econômico, né, em relação a dinheiro monetário, capital cultural, que está mais relacionado a capital intelectual, capital específico, capital simbólico, capital corporal, capital econômico. Então, enfim, então ele traz dentro de cada campo tem um certo capital específico. Né? Vamos supor que o campo econômico, né, o campo das indústrias, das grandes empresas, o que rege esse campo, né, o que faz as pessoas serem mais bem colocadas socialmente, as empresas serem mais bem hierarquizadas frente às outras empresas, são justamente o que? Capital econômico. Quem ganha mais, consequentemente, tem uma maior posição dentro da hierarquia das empresas, né? Já diferentemente dos esportes, né, ou da própria área da educação física, né, a parte de dinheiro nem sempre é o que faz, né, as pessoas terem uma maior posição frente às outras. Então, para Bourdieu, ele sintetiza, né, a sua teoria em campo, estrutura, né, de uma forma mais ampla, mais geral, hábitos, que são as maneiras de se vestir, as maneiras de se falar, maneiras de se comportar. Então, cada campo possui um hábito diferente, né? Eu posso fazer parte de um campo e ter uma maneira de agir, depois eu vou para outro campo, eu tenho uma outra forma de agir, de falar, de se expressar, isso é muito natural, né? Então a sua teoria dá suporte para esse tipo de compreensão. E capital econômico, capital cultural, capital simbólico, capital corporal, e aí é isso que as pessoas carregam, né? Então tudo isso sintetiza-se nas práticas. Então, o seu conhecimento, campo, hábitos e capital sintetiza o que ele vem chamar de práticas, tá? Então, se formos ou ambicionarmos levar a rigor, né, a estrutura metateórica e teórica formulada e consequentemente revisitada pelo autor, né, pelo nosso Pierre Bourdieu, logo percebemos que seus conceitos não devem ser trabalhados isoladamente. Não podemos trabalhar só hábitos, não podemos aprender trabalhar só o capital, só o campo. Nós temos que trabalhar de uma forma ampla, de uma forma unida, né, de uma forma não engendrada, mas de uma forma global, tá? Até mesmo para não esbarrarmos, né, nas próprias reificações e reducionismos contra os quais o próprio Bourdieu, né, foram originalmente pensados e evocados. Então ele rompe justamente para a parte epistemológica, que um pensava só a estrutura e outro pensava só nos agentes. Então ele une essas duas questões. Então nós não podemos pensar, quando falamos da sua teoria, só nos agentes, só nos hábitos ou só no capital, ou só nas estruturas no campo específico. Então nós temos que falar de uma forma unida, de uma forma mais ampla, de uma forma mais global, tá? Então, o grande desafio imposto aos que desejam, né, trabalhar com esse quadro teórico, você que pretende estudar, né, fazer um trabalho de conclusão de curso, você que pretende fazer uma pesquisa, ou simplesmente entender as coisas como elas realmente acontecem, né, a teoria de Bourdieu, né, nós precisamos construir os espaços relacionais possíveis, que é o campo, sem perder de vista o tal locus, que só existem em função dos agentes,
né, das pessoas dotados de um certo hábitos específico, então hábitos dentro daquele campo específico, que constitui o campo, e as crenças que neles engendram e atualizam as suas práticas, tá? Então é isso que ele vem nos falar, né? Ao mesmo tempo que esse espaço relacional, né, de posições sociais, de disputa pela definição de posições. Então as pessoas sempre estão querendo, né, posição. Eu quero ser mais bem colocado na minha posição, no meu campeonato brasileiro. Quero sempre ser o primeiro, né? Eu sempre quero ser o mais bem colocado, o mais bem ranqueado. Para quê, né? Para que as pessoas querem ser mais bem colocadas, né? Isso ele explica da maneira seguinte, né? Devedor também introduz formas específicas de energia social que constituem-se no modo das lutas por reconhecimento e prestígio, o que ele vem chamar de legitimidade. Então, as pessoas querem buscar essa legitimidade. Eu sou o primeiro, eu tenho autoridade, eu tenho reconhecimento, eu tenho prestígio em ser o primeiro, né? Em ser o dominante desse meu campo social. Então eu sou um legítimo naquilo que eu estou falando. Então a minha voz vai ser escutada pelos demais, certo? Então é isso que ele traz, né, um pouco da sua teoria, né? Ele dá a entender que as pessoas sempre estão buscando as posições mais, né, superiores para serem mais reconhecidas, terem melhores prestígios, serem legitimadas como autoridade, tá? E por que os agentes que trazem o senso do jogo, né? Então vocês precisam saber o senso do jogo, vocês precisam conhecer o campo do qual vocês querem atuar, o campo do qual vocês pretendem futuramente trabalhar, se investir, né? E as crenças do campo impressas no corpo, por um nascimento nesse locus, né? Ou por um trabalho de investidura, se predispõe a decidir suas vidas ao jogo, sem necessariamente terem planejado tal investimento. Então, é quase que de uma forma, né? Algumas pessoas trazem esse senso do jogo de uma forma que quase natural. As coisas vão acontecendo de uma forma natural. Então Bourdieu explica também o natural que acontece, que não é de uma forma natural, né? É um intencional, né, a partir de um certo hábitos que você já traz, né, incorporado no seu próprio corpo, né, impressa no corpo, né, como diz ali, né? E você age de certa maneira sem saber que está agindo daquela maneira, né? Isso para Bourdieu é hábitos, né? Então ele explica essas coisas a partir da sua própria teoria, ou a sua teoria nos dá, né, essas ferramentas para compreender, né? E como que nós podemos então utilizar, né, depois de saber, né, esses três conceitos básicos, campo, hábitos e capitais, né? Como que nós conseguimos agrupar isso para o esporte? Como que nós conseguimos trazer a sua teoria, que não foi pensada, né, primeiramente para os fenômenos esportivos, né, mas por ser uma teoria macro explicativa, uma meta-teoria, nós conseguimos pegar os seus conceitos, as suas ferramentas e colocar aqui no esporte, na nossa área da educação física. Então, como que nós conseguimos utilizar as suas ferramentas para compreender o fenômeno esportivo, tá? São três textos de Bourdieu que versam sobre os consumos e as práticas esportivas. Assumem um papel predominante no Renascimento, a saber, os artigos, né, capítulos de livro, como é ser esportivo, do livro Questões de Sociologia, lá ele traz uma parte dessa parte esportiva. Programa para uma Sociologia do Esporte, do livro Coisas Ditas, lá de 1990, e o livro A Distinção. Então, se vocês conseguirem ler, né, esses três, a distinção é um pouco mais pesado, né, mas esses principalmente como é ser esportivo e um programa para a Sociologia do Esporte, né, Questões de Sociologia e Coisas Ditas, dos livros, são capítulos do qual ele nos dá, né, ele traz o fenômeno esportivo e ele traz algumas contribuições, como que nós podemos utilizar a sua teoria, né, para compreender essas questões esportivas. É bem interessante, né? De uma forma bem resumida, eu vou falar então o que diz esses textos, tá? Então, os textos apresentam possibilidades de leitura do fenômeno esportivo, considerando principalmente as disputas do amadorismo contra o profissional, ou como os profissionais interferem diretamente nos amadores, né?
Então, se nós formos pegar lá a primeira divisão, como que a primeira divisão vai se, né, influenciar a categoria C? Só existe uma categoria C, D, porque existe uma primeira divisão, ou só existe uma primeira divisão porque antes existem outras categorias, né? Isso é bem interessante de ser pensado, né? Então, a sua teoria dá embasamento para nós compreendermos essas situações também, né? Outras questões que esses textos nos trazem, né? Os usos e os sentidos dominantes que as elites impuseram às práticas, principalmente nas public school, né? Nas escolas públicas. As lutas entre os organizadores, manetores do esporte, né? Por que as pessoas utilizam tanto o esporte, né? Por que o fenômeno esportivo, né? Quem que ele ganha mais, né? O esporte, né? O esporte ganha, os grandes patrocinadores ganham em relação ao esporte, Nike, Adidas, né? As próprias Olimpíadas, os grandes mega eventos esportivos. Quem sai mais beneficiado? É o esporte ou são essas empresas, né? Elas têm, né? Eu gosto do esporte, eu quero contribuir de livre, espontânea vontade para construir mega eventos. Eu vou lá dar certa quantidade, eu vou lá dar certos bilhões, né, de reais, porque eu gosto do esporte ou porque eles têm um retorno em relação a isso, né? Então, quem que se beneficia mais? O esporte, o mega eventos, né? Então, a sua teoria, esses capítulos trazem, né, trazem a sua leitura, traz essas questões e faz-nos pensar, principalmente, pensar reflexivamente sobre essas questões, tá? O divórcio entre o consumo e a prática esportiva. Além disso, o desenvolvimento do espetáculo de entretenimento esportivo, né? Questões de mercantilização, né? Por que o mercado do esporte é tão, né, vende tanto? Por que o esporte vende tanto? Por que ele passa na televisão? Né? Por que tem certos programas destinados aos esportes? Né? É simplesmente porque eles gostam do fenômeno esportivo, né? Então são todas essas questões que ele vai discutir nesses textos aí, né? Os usos do corpo no esporte e da dominação masculina historicamente engendrado no campo esportivo moderno. Então, se nós formos falar, né, principalmente das questões masculinas, nós vamos ver que a maioria das modalidades olímpicas, né, as mulheres começam bem depois dos homens. Então, os homens já têm, né, certa tradição. E por que isso acontece, né? Por que as mulheres, o que tinha antigamente, né? Por que as mulheres não podiam fazer práticas esportivas, sexo sufrágio, né? Então, eles trazem essa questão de nós entendermos historicamente essa questão da dominação que ele vem denominar, né? A sua teoria vai falar da dominação masculina, principalmente no campo esportivo, tá? Então, ao longo dos textos, né, desses textos, reivindica uma sociologia científica do esporte. Então, ele vem tratar desses termos, né, que não encara essa prática de modo substancial como um fim em si mesmo, como tampouco reduz as suas propriedades ao imperativos de uma história política e econômica. Trata-se, portanto, de reconstruir estruturalmente a história dos bens e das práticas esportivas, né? Então, ele trata o próprio campo da educação física como o campo do esporte, né? Não da educação física, porque ele não trata da educação física, ele trata dos fenômenos esportivos, né? Então ele trata-se isso como uma ciência, né? Até um dos seus textos aí para um programa, né? Para uma ideia de uma sociologia dos esportes, né? Então ele vem trazer também disso, né? É sempre necessário destacar que todos os campos sociais, né? Aí ele está falando de uma forma geral de todos os campos, campo esportivo também, possuem uma cronologia própria e constituem espaços estruturados de posições, primeiro, segundo posições, dominantes, aqueles que estão no topo dos dominados, né? Onde os dominantes e dominados predispostos a disputar o que? Posições sociais. Então essas pessoas estão em conflito, campo de conflito, então as pessoas estão sempre em conflito, né? Disputas por poder por diferentes capitais em jogos e as formas de acesso a eles por contas de trazerem o hábitos impresso no corpo, como esquema de ações e categorias de percepção e avaliação das ações, da ação. Então, ele estrutura o campo
social, da mesma forma que é estruturado o campo esportivo, né, em espaços conflitantes, conflito de busca de posições, daqueles que estão lá embaixo querem chegar lá em cima e aqueles que estão no topo querem se manter lá, não querem que essas pessoas subam, então eles querem se manter dominantes, né? Então é isso que a sua teoria vem nos trazer, tá? Então toda tradução de consenso sinalizado para a instituição performática de uma ordem social fundada na dominação simbólica e na naturalização das práticas sociais, né? Algo bem interessante que ele vem trazer, como que acontece as formas naturais, né? É muito fácil, é muito bom, né? É muito vantajoso eu explicar algumas coisas como sendo natural. Ah, por que os negros não conseguem, né, nadar, né? Por que os brancos não conseguem, né, provas de atletismo, né? Ah, é uma forma biológica de acontecer, né? Será que realmente, né, é só isso, né? É só o biologicista? É só isso? Ou existe algum tipo de dominação simbólica, né? Por que pessoas negras, né, não são campeão dos grandes slams de tênis, né, por exemplo, né? Então isso ele vem também chamar de dominação simbólica as questões, né, explicar a forma natural, o biológico, né? Ou explicar o biológico como sendo natural, como que não tem, né? Não tem como mudar, porque é biológico, né? Então, não tem como mudar o biológico. Então, ele também vem trazer. Mas será que é só isso, né? Será que realmente é só isso? Ou existem outras coisas por trás, né? Então, onde as práticas sociais se apresentam frequentemente naturalizadas, como natural, né? Aí está a atuar um poderoso sistema de desconhecimento do próprio mundo, dominação simbólica, né, que abriga essas práticas e tem como principal mecanismo impor e fundar uma ordem de dominação. Porque quem tem lá em cima quer continuar, não quer que aquelas pessoas, os dominados, cheguem e comecem, né, a serem legítimos, a serem autoridades sobre determinados assuntos. Então, né, para ele, para mim, tá bom, eu tô aqui no topo da hierarquia, para mim, assim, do jeito que tá, vamos manter, né, as coisas naturais, é natural, né? Sob a ruptura de uma arbitrariedade cultural apresentada como natural, né? Então ele sempre vai tratar essa questão aí em várias das suas obras, a questão natural de dominação simbólica, tá? Então o seu modelo relacional, né, o modelo relacional de análise de campo esportivo, sintetizado por Bourdieu ao longo dos textos em que tratou com mais afinco dessa temática, poderíamos sintetizar a abrangência teórica que seus esforços prescrevem em duas principais, né, premissas, em duas premissas principais, né, que são, primeiro, operação prática, que consiste em pensar o esporte em relação às outras atividades esportivas, né? Se existe um campo do esporte, dentro desse campo existem o quê? Modalidades esportivas. Então existem subcampos, né, dentro de um campo maior, podemos pensar assim, dessa forma, né, como um campo como sendo um campo maior, e dentro desse campo maior existem sub-áreas, né, subcampos esportivos, né? Ah, o campo do voleibol, o campo do futebol, o campo da esgrima, o campo do atletismo, o subcampo do futebol, handebol, das várias modalidades, né? Essas mesmas modalidades dentro do campo esportivo estão sempre em o quê? Em disputa de poder também. Vamos pensar no Brasil, qual que é a principal prática esportiva no Brasil hoje? Se nós formos pegar a prática esportiva dominante no Brasil, nós vamos nos remeter ao quê? Ao futebol. Ao futebol, queiramos nós ou não, hoje é a prática dominante, né? Nós falamos em futebol, nós estamos falando na prática dominante. Então, essa prática esportiva se sobressai sobre as demais, né? Se nós formos pegar outros contextos, outros países, outras realidades, aí vai surgir outros esportes, né? Se nós formos pegar Estados Unidos, por exemplo, o futebol, né, o soccer lá nem é tão conhecido assim. Existe outro esporte, basquete, futebol americano, o próprio hockey, né? Então, existem outras práticas que são dominantes, né, lá em outras realidades. Então, Bourdieu consegue pensar, né, dar ferramentas, né, a sua teoria consegue nos expressar ferramentas para compreender justamente isso, as práticas frente a outras práticas, tá?
a necessidade de contextualizar as práticas esportivas e o espectro de representações de signos sociais a eles associadas, os hábitos, né? Como um resultado dos encontros entre a oferta dos bens esportivos e a demanda dos mesmos bens. É aquilo que a gente trouxe ali anteriormente, né? Quem se beneficia mais com as ações esportivas? As grandes empresas, as grandes marcas, né? Por que a Nike, né, é hoje uma das maiores empresas esportivas? Porque existe o esporte? Se não existisse o esporte, e se não existissem as marcas, será que o esporte ia ser tão difundido como é hoje? Então, quem se beneficia mais, né? Então, essa questão de oferta e demanda, né, de bens esportivos, então a sua teoria também vai nos trazer conceitos e refletir sobre e pensar de forma relacional sobre isso também, né? Então, o modelo burdeiziano possibilita uma leitura metódica e rigorosa das variações de significações e de funções sociais atribuídas às diferentes práticas esportivas. Então, ele também pensa, né, as diferentes práticas esportivas, né? Por que, né, certas práticas esportivas, como o golfe, como o tênis, né, são mais, vamos dizer assim, elitizadas, né? Então, existem, né, por que a contagem do tênis, né, é diferenciada dos outros esportes? 15, 30, 40 game, né? Então por que existe essa contagem? Será que é simplesmente para ser distinto ou é para confundir as pessoas, né? Por que não é 1, 2, 3, 4? Então vejam, até isso, né, a sua teoria consegue, né, explicar de certa forma por que as pessoas não têm o contato com o objeto, né? Por que o esportes como atletismo, boxe, as lutas têm esse contato físico maior e o esportes denominado elitizado como o golfe, né? Existe um objeto, né? Um objeto do qual eu manejo esse objeto e eu não encosto na minha bola, né? Então vejam, até mesmo nisso a sua teoria consegue pensar e consegue trazer explicações para o que acontece, tá? Então esse projeto relacional tem como ponto de sustentação a análise sistemática dos hábitos, né? Por que as pessoas, né, praticam certos esportes e outras pessoas praticam outros esportes? Até mesmo isso, né? Por que certas pessoas possuem certos hábitos esportivos e outras possuem outros hábitos esportivos, né? Uma vez que as diferenças expectativas sociais que são investidas no consumo das mais variadas práticas esportivas correspondem, de fato, às classes e também às subclasses diferenciadas de hábitos. É o que eu falei. Por que certas pessoas, grupos sociais mais elitizados, praticam certos esportes, né? Tem certos esportes que não tem tanta, né, contato físico, vamos dizer assim, e certas subclasses ou classes menos favorecidas praticam esporte de maior contato físico, né? Isso é hábitos, para Bourdieu é hábitos, né? Mas tem uma certa explicação segundo a sua teoria, né? Então, o seu programa para uma sociologia, o seu programa burdeiziano para o desenvolvimento do esporte, consegue muito bem explicar esses fatos, tá? Então, além disso, a multiplicidade das expectativas com que os agentes encaram o esporte também se deve à estrutura de distinção dos capitais. Então, cada campo possui certos capitais específicos, ou seja, ao tipo específico de energia social do qual os grupos estão munidos. Então, certas pessoas têm mais munição, têm mais capitais, né? E ainda o volume relativo desses tipos específicos de energia social, seja ele capital econômico, capital cultural, capital simbólico, enfim, vários tipos de capitais. E que os grupos e os agentes conseguem acumular e dispõe. Então eu consigo acumular mais tipos de capitais, né? Vamos pegar o capital econômico, né? Eu consigo aumentar o meu capital econômico, eu consigo fazer mais dinheiro, vamos dizer assim, né? Capital cultural, eu consigo aumentar o meu capital cultural. É isso que a gente está fazendo aqui. Vocês estão aumentando o seu capital cultural, então vocês estão acumulando conhecimento, né, de uma teoria que talvez vocês não tivessem tanto acesso assim. Então a partir de agora o seu capital cultural se elevou, você acumulou um pouco mais de capital cultural, tá?
Então, o modelo teórico bourdieusiano que esteja em jogo o campo das práticas esportivas ou qualquer outro campo de produção dos bens materiais e simbólicos é minimamente articulado no propósito de garantir uma análise estrutural construtivista do mundo social que supere as falsas polarizações erguidas em relação a estes mesmos mundos. Objetivo versus subjetivo, subjetivismo, material versus simbólico, ação versus estrutura, indivíduo versus sociedade, corpo versus mente. Então, para Bourdieu é tudo uma coisa só, tá? Não podemos afastá-los. Então, partindo já para a parte final, né, da nossa apresentação, então, o quadro teórico metodológico sistematizado principalmente nos três conceitos, campo, hábitos e capital, né, no decorrer da sua carreira sociológica, é útil pelo menos em duas frentes para levarmos efeito o estudo sociológico do fenômeno esportivo moderno. Primeiro, então, né, uma das frentes do qual nós podemos entender, né, o autor francês apresenta um modus operandi, né, que possibilita construir criteriosamente o esporte como um objeto sociólogo. Nós conseguimos aprender a fazer pesquisas por meio do esporte como um objeto sociólogo, né? Porque existem o campo do esporte frente a outros campos sociais, como o campo da música, o campo de diversas outras questões, né? Então nós conseguimos comparar o campo esportivo com outros campos, né? Enfim, vários outros campos. E, ao mesmo tempo, tanto aqueles efeitos teóricos, no mínimo questionáveis, que incidem sobre este campo de conhecimento, quando as pré-noções que se atualizam nas mais distintas instâncias sociais que se debruçam sobre essa mesma temática. E 2, Bourdieu apresenta uma estrutura das análises dos campos esportivos, né? Porque certas pessoas praticam certos esportes, porque outras pessoas praticam outros tipos de esportes, né? Então, por que certas classes sociais praticam certo esporte, por que outras classes sociais? Então, tudo isso também é explicado, né? É possível explicar a partir da sua teoria. Né? Leituras críticas que subsidiam de antemão as capacidades reflexivas dos agentes permitem desvelar algumas das dinâmicas sociais que vêm marcando a história dos esportes modernos, principalmente essa distinção entre classes, e vem fazendo dela uma prática legítima que reconhece diferenças, desigualdades e signos de distinção. Né? Então, os seus pressupostos, as suas ferramentas metodológicas nos permitem, né, analisar os fenômenos esportivos a partir de certos pontos de vista, tá? E finalizando um pouquinho, né, a nossa leitura, para levar a cabo o desvelamento da realidade esportiva em suas especificidades estruturais e em sua potencialidade de expressar os conflitos entre os diferentes grupos estruturantes da sociedade, grupos sociais, dominantes e dominados, entendemos que seu modo possibilita entender como que através da economia simbólica do esporte são espalhados signos de distinção social e de vulgaridade por toda parte, atualizando, reforçando ou reivindicando as divisões do mundo social. Então, como que o mundo social, como que o mundo esportivo interfere no mundo social e como que o mundo social interfere diretamente no mundo esportivo. Isso é bem interessante, tá? Ressaltamos que compete a nós, pesquisadores, a vocês, alunos, dedicado ao estudo das relações e do desvelamento das dominações protagonizadas do mundo dos esportes e do mundo social de uma forma geral, nos apropriarmos então dessa forma inventiva e responsável do seu modelo de análise. Então nós temos que nos apropriar minimamente que seja da sua teoria para entender as coisas como realmente acontecem, né? A gente sabe muitas das vezes que as coisas acontecem, mas não tem, né, nada escrito, não está escrito, né, como que eu utilizo isso. E a sua teoria nos dá ferramenta, nos dá base teórica para compreender essas e outras questões, tá?
A análise sociológica dos campos de Bourdieu, de modo a torná-lo muito mais forte e rigoroso do que é para explicar uma série de questões referentes ao universo explorativo e outras questões, tá? Que tratadas a partir do uso ortodoxo do seu referencial, ficaríamos, né, sem respostas convenientes ou a meio caminho de responder a questões mais satisfatórias. Então, a partir do momento que nós compreendemos a sua teoria, nós conseguimos compreender, né, as coisas com uma maior, né, conseguimos desvelar as coisas, abrir uma cortina e olhar além daquilo que, né, abrir essa janela e ver realmente como as coisas são, tá? A partir de outros construtos teóricos conceituais, podem ser mais bem compreendidas e dirimidas, tá? Enfim, eu fico por aqui. Muito obrigado pela participação. Espero que todos assistam, né? Se alguém tiver mais alguma questão, está aqui o meu e-mail, né? Pode entrar em contato. Estou sempre à disposição, tá? Ok? Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.